Então meu nome é Isa, eu tenho um canal aqui no YouTube e também tenho um blog que fala sobre coisas de menina em geral, coisas de maquiagem, enfim. Eu também trabalho como maquiadora, mas eu faço enfermagem. E eu comecei com essa série aqui no canal e deu super certo, repercutiu super bem. E todo mundo pediu pra eu voltar e continuar com os vídeos sobre enfermagem. Então hoje, 2016, já em dezembro, eu saí do 7º período e vou pro 8º período. Sendo assim, o vídeo tá tipo mega atrasado, mas ocorreram várias coisas que fez com que eu não continuasse a gravar. Bem, como já tem muito tempo que eu fiz o 4º período, eu tive que ler um pouco pra lembrar dos assuntos especificamente que a gente deu, porque tipo, a gente tem uma noção da matéria, obviamente, né? Mas especificamente o nome das matérias eu não lembrava, o nome dos assuntos eu não lembrava. E acho interessante pra vocês que estão assistindo agora, já que vocês entraram nesse vídeo pra ver o conteúdo do 4º período, né? Então tá aqui tudo, eu vou ficar olhando pra baixo às vezes, mas não tem problema, né? No 4º período eu peguei 5 matérias normais e uma que era de 15 e 15, que é a mesma que eu peguei no 3º, no 2º, no 1º período, que eu até expliquei, é que o MEC exige que a minha faculdade tenha essas matérias. Essa matéria que é práticas extensionistas e práticas investigativas, eu tenho 1 e 2, ou seja, são 4 matérias. Então, práticas extensionistas 2 foi a que eu peguei no 4º período. Ela praticamente é coisa que a gente vai fazer banner, a gente vai fazer uma prática mesmo com alguma população. A gente escolhe o tema e vai nas ruas e tal, tipo, explicar, por exemplo, eu não lembro qual foi a prática que eu fiz, mas eu acredito que foi relacionada aos cuidados com o recém-nascido. Então, tipo, é uma coisa, assim, na minha opinião, é enchimento de linguiça. Mas, enfim, então não foi algo que agregou tanto pra enfermagem, até porque não é específica. Bem, a primeira matéria que eu vou falar, que é realmente da grade de enfermagem, é genética e biologia molecular. Bem, genética e biologia molecular, eu não tenho muito o que falar, porque tiveram muitos feriados no dia da aula dessa professora, e aí acabou que eu acredito que ela não conseguiu dar o conteúdo completo. Então, em relação à genética, a gente aprendeu, tipo, aquilo que a gente aprende no colégio mesmo, que é meiose, mitose, transcrição, tradução de DNA. Então, essas coisas assim, bem de colégio mesmo. Não teve nada em genética que eu fiquei, meu Deus, nunca vi isso, sabe? Não, tudo que ela deu era o que a gente já sabia do colégio, só fez relembrar. Já em relação à biologia molecular mesmo, foi tipo, ela começou na biologia molecular quando eu tava acabando o período, e aí não deu tempo direito. Ela mandou a gente fazer um seminário sobre as técnicas de biologia molecular e pronto, a gente aprendeu assim. Só que sinceramente essa parte é muito complexa. Meu grupo ficou com a técnica de FISH e PCR. Não pergunto o que é, certo? Porque euzinha não lembro. E assim, eu lendo, tipo, eu não entendia altas coisas. Eu apresentei o trabalho assim, só por apresentar mesmo, porque tinha que apresentar. Mas de aprender mesmo não. Eu acho que ela acabou pecando nisso. Ela devia ter dado primeiro biologia molecular, que é uma coisa que a gente nunca tinha visto, e ensinar, e depois falava sobre genética, já que genética, tipo, a gente fala o ensino médio inteiro, sabe? Mas enfim. E aí, sinceramente, biologia molecular não aprendi nada, certo? Mas tudo bem. Ela até falava que os enfermeiros tinham pouca atuação nisso, que era importante, blá 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 blá. Só que, né, ela não nos ajudou. Bem, a segunda matéria que a gente pegou, que não era específica de enfermagem, era nutrição e dietética. Sim, nutrição e dietética. É engraçado que todo mundo que faz nutrição, quando eu falo, peguei nutrição e dietética, todo mundo fica tipo, sim, por quê? É importante que a gente saiba, gente, porque não é sempre que vai ter um nutricionista ali com o paciente. E como nós, quando a gente for enfermeiro, a gente vai estar, tipo, o tempo todo com o paciente, então a gente precisa saber um pouco de tudo, querendo ou não. Então, nutrição e dietética pra mim foi uma das melhores matérias, porque o meu professor era, tipo, o melhor. Ele era muito, muito bom. Ele sabe quando ele dá aula e você percebe que a pessoa ama aquilo que ela tá fazendo? Então, era tipo ele. Ele era super organizado e, assim, tipo, ele sempre acabava o assunto uma semana antes da prova. Então, ele era muito, muito organizado mesmo. Mesmo com os feriados, ele se programava e ele nunca precisou repor aula. Então, tipo, ele era maravilhoso. Ele ele disponibilizou no Magista, né, que é o sistema lá da minha universidade. E nessa apostila tem, tipo, introdução do que é nutrição e dietética, importância da nutrição. E na primeira unidade a gente aprendeu a composição dos alimentos. Então a gente aprendeu o que é lipídio, o que é proteína, o que é carboidrato, aprendeu todos os tipos de vitamina, aprendeu todos os tipos de minerais. Então a gente aprendeu mais ou menos isso. Definição e importância, classificação, tipo, por exemplo, eu vou ler carboidrato ou glicídios, definição e importância. Classificação, aí tem monossacarídeo, disacarídeo, oligosacarídeo. São coisas que a gente também aprende no colégio um pouco, né? E a fonte, né? Onde você encontra o carboidrato.
carboidrato. Então, tipo, super legal, muito legal mesmo essa matéria. Aí na primeira unidade a gente aprendeu isso. Já na segunda unidade a gente começou a dar os tipos de dieta, né? Que é tipo dieta líquida de prova, dieta líquida restrita, dieta líquida completa. Isso a gente precisa saber. Aí tem aqui a constituição, tipo, dieta líquida de prova, o que é que tem? Aí o paciente ele pode consumir água fervida ou filtrada, água de coco, chá adoçado com dextrosol. Indicação, pra que essa dieta líquida de prova? E tem as coisas, né? Tipo, dieta líquida restrita, aí tem os tipos de alimentos, sucos de fruta, caldo, café. Então isso é bem importante, porque como eu disse, pode ser que até tenha um nutricionista no hospital, mas às vezes ele não vai até o leito do paciente. Então, tipo, o nutricionista fez lá, você mandou a patologia pra ela, né? Tipo, ou então até o médico, enfim. E aí chega lá pra o alimento, porque a pessoa que distribui não é nutricionista, é uma pessoa qualquer. E você tá lá, seu paciente hipertenso, e você pediu uma alimentação hipossódica, que é com pouco com sódio, e tá lá ele comendo e várias outras coisas assim. Então a gente precisa saber realmente. Além das tipos de dieta, a gente também aprendeu as patologias. Então anemia, o que é que o paciente precisa comer, úlcera, né? Úlcera gástrica mesmo, o que é que ele precisa comer, desnutrição, enfim, essas coisas assim. Então super legal essa matéria, muito, muito legal mesmo. Bem, agora começando as específicas de enfermagem, a gente tem farmacologia aplicada à enfermagem. No terceiro período eu peguei farmacologia, que eu falei pra vocês que não foi muito boa. E agora no quarto período eu peguei farmacologia aplicada à enfermagem. Então, farmacologia aplicada à enfermagem passou a primeira unidade todinha fazendo cálculo, que é cálculo de gotejamento. A gente também aprende a fazer, tipo, por exemplo, diluição. A gente aprende a fazer diluição do medicamento e rediluição. A gente também aprende a fazer, tipo, se o médico quer um soro tal, mas não tem, aí você aprende a transformar esse soro para o que o médico quer, sabe? É, tipo, bem complicado. Essa matéria é basicamente regra de 3. Mas, não é, tipo, não é só regra de 3, assim, tipo, explícita. O problema é que acaba que você tem que interpretar. E é um pouco complicado. E às vezes tem que fazer umas contas em cima das outras contas. Enfim, é uma matéria que reprovou muita gente. E eu quase reprovei nessa matéria. Porque eu gostei do meu professor, mas, assim, ele não era tão maravilhoso, sabe? E eu acho que ele deixava passar muitas coisas. Mas, enfim. Aprende também o que é agonista, o que é antagonista. Aprende negócio de meia-vida de medicamento, aprende a fazer o aprazamento, que é a abertura de horário. Tipo, nós como enfermeiros, a gente vai chegar todos os dias, é uma prescrição nova. O médico tem que ir lá e prescrever outros medicamentos pro paciente ou atualizar. Tipo, ele não vai mudar nenhum medicamento. Então ele vai e bota os mesmos, mas toda a prescrição, ela só é válida durante 24 horas. Mas quem organiza os horários somos nós. Então tem lá o protetor gástrico, tem o antibiótico, tem o antiemético, tem o antipertensivo. Aí a gente vai organizar de forma que o antibiótico não bata com o antibiótico, que o protetor gástrico seja antes do antibiótico. Enfim, a gente vai organizar os horários que o paciente vai tomar. Quando a gente vai na urgência, é o médico que coloca, né? Você vai tomar de 4 em 4 horas, ok. Mas quando você fica internado, o médico só coloca lá e aí o enfermeiro vai ver qual horário vai encaixar. Então todos os dias a gente também apraza horário. É bem complicadinho, gente. Eu acho que isso só vai com a prática mesmo. Porque hoje eu no oitavo período ainda tenho dificuldade para aprazar horário. Então farmacologia aplicada à enfermagem é basicamente isso. A outra matéria foi enfermagem comunitária 1, que a gente tem 3, né? E no quarto período a gente pegou a primeira, que basicamente ela fala sobre as leis do SUS. É uma matéria bem burocrática, assim, uma matéria bem chatinha, porque não tem muita prática da enfermagem, tipo, de hospitalar. É mais enfermagem comunitária mesmo, ou seja, saúde pública, ou seja, saúde de posto, saúde da comunidade. E a gente aprende as leis do SUS, né? Então, como a gente vai aprender várias leis, várias resoluções, decretos, eu trouxe algumas pra vocês. Uma que a gente falava muito era da resolução número 453, que ela fala sobre a estrutura do Conselho de Saúde e Controle Social do SUS. A gente aprendeu muito sobre as leis orgânicas, que era a lei número 8080, e isso vocês vão ouvir falar, tipo, sempre pro resto da vida acadêmica, pelo menos, eles falam muito da lei, porque a lei 8080 fala o quê? Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção, recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. Então, tipo, é o básico da saúde pública, né? Que é promoção, proteção, recuperação da saúde. Isso também vocês vão ouvir falar muito. A outra, que é a outra lei orgânica, que é a lei número 8.142, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais
governamentais de recursos financeiros na área de saúde e de outras providências. Resumindo, fala sobre o Conselho de Saúde e as conferências de saúde, que é em relação à participação da comunidade, e, quantos por cento tem que ter profissional de saúde, quantos por cento tem que ter população, enfim, essas coisas assim. É bem legal. Que a gente, querendo ou não, vai falar sobre a saúde da população. Por mais que você não utilize o SUS, eu dou o teu plano de saúde, mas você utiliza o SUS sim, porque o SUS não é só o posto de saúde, entendeu? O SUS é a vigilância sanitária, o saneamento básico, enfim, várias coisas. Então, usa sim SUS, tá? Sistema de informação de saúde, a gente também aprende nas outras comunitárias e também em epidemiologia, falando sobre o SINAM, sobre o SIM, enfim, é meio que conta a quantidade de tipo, sim, é o sistema de informação de mortalidade, quantas pessoas morreram, sei lá, alguma coisa do tipo assim. Tem o sistema de informação do Programa Nacional de Imunização, enfim, meio que contabiliza números, assim, que é bem importante, tipo, muito importante mesmo, pra você avaliar a condição de saúde daquela população. A gente também aprende os níveis de atenção à saúde, que é nível primário, secundário e terciário, que não é nível de, tipo, qual é o mais importante, não. É o nível de tecnologia, na verdade. Tipo, por exemplo, o nível primário não é que ele é menos complexo do que o terciário, entendeu? Mas a tecnologia dele, eu esqueci como é o nome do negócio agora. É menor do que o terciário. Então, nível primário são o que? Os postos de saúde. O nível secundário são o que? Os PAs, né? Que são os prontos de atendimento. E o terciário é o que? Os hospitais, tipo o USE, que é o hospital daqui, né? De Sergipe. Então o nível tecnológico dele é maior, tipo lá faz raio-x, faz tomografia, vamos dizer assim. No PA faz tomografia? Não, só faz raio-x. E no posto de saúde faz raio-x? Não, não faz raio-x. Mais ou menos isso, sabe? Além disso, a gente também aprendeu um pouco de noção epidemiológica, tipo incidência, prevalência, tipo coisa básica. Até porque no Comunitária 3 a gente também aprende e epidemiologia a gente também aprende. Bem, e agora finalmente chegando em semiotécnica, que é a matéria tipo, meu Deus, vou decidir ser enfermeiro agora. Só que não. Eu também pensei que pegando semiotécnica eu ia decidir se eu ia querer ser enfermeiro ou não, mas eu lembro que na época, no quarto período, eu não tinha decidido isso, porque semiotécnica, ela complementa a semiologia. Na verdade, na minha faculdade é separado, mas na Universidade Federal é junto, e se eu não me engano agora, na troca de grade, semiologia e semiotécnica vão ficar juntos. Então, se vocês querem saber o que é semiologia, eu vou deixar o link daqui do vídeo que eu falo sobre semiologia aqui embaixo. Bem, semiotécnica, como o próprio nome diz, você vai fazer as técnicas de enfermagem. Então a gente tem semiotécnica dividida em três coisas: aula prática, aula teórica e estágio. Então, na aula teórica a gente aprende o que a gente tá na prática, só que mais explicado, vamos dizer assim. Então eu também trouxe aqui os nomes dos assuntos que a gente aprendeu na teórica. Na teórica, então, por exemplo, a gente aprendeu a primeira aula, prontuário do paciente. A gente aprende sobre tudo que tem no prontuário. Prontuário é tipo meio que um livrinho falando sobre tudo do paciente: nome, endereço, o que ele tem, os medicamentos, exame, evolução de enfermagem, evolução médica, anotação de enfermagem, enfim, várias coisas. E a gente diferencia o que é evolução de enfermagem, o que é anotação de enfermagem. É, tipo, bem importante. Aí vai falar sobre o internamento, né? Tipo, como a gente faz essa admissão do paciente no internamento. É a gente que faz a admissão, a gente que vai fazer a anamnese, exame físico do paciente e escrever, né, mesmo. Vai falar sobre transferência de paciente também. E aí a gente aprende, tipo, as orientações que devem ser dadas na transferência. Fala sobre encaminhamento de paciente. Fala sobre alta hospitalar, os tipos de alta. Então, tipo, é bem importante e tem, tipo, várias coisas para aprender e é bastante assunto. Outra coisa também é terminologias em saúde. O que é asepsia, o que é antisepsia, o que é esterilização, o que é desinfecção. Também é super importante, tipo, o básico que a gente precisa saber. Biossegurança do paciente, né? Que é falando sobre os EPIs e falando sobre a transmissão, a contaminação cruzada, enfim, também muito importante. Aí vem introdução de medicação, né? Aí fala sobre os tipos de via sublingual, retal, via intradérmica, blá blá blá. Fala sobre flebite, infiltração, que são as complicações que pode ter, por exemplo, no via intravenosa. Então a gente aprende os tipos de via, né? Que a gente vai administrar os medicamentos. Aí
Aí assistência de enfermagem na hemoterapia, que são os hemocomponentes, mas que é uma coisa muito específica, então tipo, ela só fala geralzão assim mesmo. Fala sobre o processo de enfermagem, sobre o que é o processo de enfermagem, que aí envolve o diagnóstico de enfermagem, evolução de enfermagem, prescrição de enfermagem, que é nesse período que a gente compra o Nanda. Bem, aí tem um Nanda aqui, ó, esse daqui meu é de 2002, 2014, mas já saiu um novo. Sempre sai novo, mas tipo, é importante que vocês comprem realmente, tem que ter o Nanda. Que é definição e classificação, diagnóstico de enfermagem da Nanda Internacional, tipo, não é brasileiro. E tem tipo os diagnósticos de enfermagem. Já que a gente cuida do paciente, a gente não vai curar, a gente vai cuidar dele. A gente pode sim identificar diagnósticos. Não é diagnóstico tipo, ele tem um problema cardíaco. Você não vai diagnosticar isso, é o médico que vai diagnosticar, entendeu? Você não é médico. Mas você pode diagnosticar, por exemplo, vou pegar um diagnóstico aqui. Risco de lesão. A gente também tem vários tipos de diagnóstico. Aí, por exemplo, esse daqui é risco de lesão. Então não é tipo o problema em si ainda. Então, quando é diagnóstico de risco, só tem fatores de risco. Então, tipo, risco de lesão. Meu paciente tem risco de lesão. Por quê? Relacionado a tal coisa. Pronto, tem outra aqui que é padrão de sono prejudicado. Aí tem características definidoras e fatores relacionados. Então, padrão de sono prejudicado evidenciado por tal coisa, relacionado a tal coisa. Então é uma coisa que você vai observar no paciente, sabe? Mas isso é uma coisa que vocês vão aprender, tipo, no dia a dia. E o Nanda vocês vão usar pro resto da sua vida acadêmica. E tipo, todos os professores exigem sim diagnóstico de enfermagem. Então você, ó, tem que saber. É meio confuso isso, tipo, você tem que decorar isso daqui sem condições, né? Mas enfim, no dia a dia tem uns que já ficam na cabeça. Aí pronto, a gente também aprende a fazer balanço hídrico do paciente, que é tipo assim, tudo que ele consome, tudo que ele bota pra fora, né? Então, tipo, ele ingerir o tanto de água, e tanto de medicamento, e tanto de não sei o que. Aí você vai lá na sonda dele e vê a quantidade que ele eliminou, ou pela fralda. Ou pela fralda você pesa, mas tipo, não é certinho. E pela sonda tem lá a quantidade. Então você compara. Então será que ele tá retendo muito líquido? Será que ele tá perdendo tanto líquido e não tá consumindo tanto? Tipo, não pode, entendeu? Tem que ficar equilibrado. O ideal é que fique equilibrado, né? Então a gente aprende isso também. Balanço hídrico no início é bem complicado, mas com o tempo também consegue fazer de boas. Aí pronto, aí na teórica é basicamente isso. Já na prática a gente pega o livreto também, que são as bancadas de semiotécnica. E aí é quando a gente vai pra aula prática. Então na bancada de semiotécnica a gente aprende os princípios básicos, que é lavar a mão, blá blá blá. Postura e mecânica corporal. Então a gente aprende a como se abaixar, tipo, a gente fica parecendo uns robozinhos assim, é muito engraçado. Que é uma coisa muito importante, porque tipo, a gente se abaixa muito, carrega paciente, faz aquilo, faz isso. Não tem uma posição certa, mas fazer na hora é que é complicado. Elas cobram no quarto período, mas depois não tem jeito, velho. Você acaba ficando com toda a cagada mesmo. Ah, não, aqui, isso daqui não é... Nessa a gente aprende as posições do paciente, tipo decúbito lateral esquerdo, decúbito lateral direito, decúbito dorsal, decúbito frontal, posição de Sims. Então a gente vai pro Fowler, o que é Fowler? A gente aprende isso. A outra coisa... é isso, movimentação ativa e passiva é falando sobre a nossa posição, como a gente vai manusear o paciente, que a gente parece um robozinho. É isso que é movimentação ativa e passiva. É bem chato essa parte, velho, muito chata mesmo. E também aprende a como posicionar o paciente, porque você não vai pegar ele de qualquer jeito. Então tipo, vai trocar ele de decúbito, aí chama mais uma pessoa pra te ajudar. Você segura na parte de cima, né, tipo aqui, e outra pessoa segura na parte de baixo. Aí lavagem das mãos. Aí começa a manusear material estéreo, que é quando a gente faz a prova prática de luva estéreo, que é tipo bem tenso mesmo. Material estéreo é um saco, velho, mas enfim, tem que ter muito cuidado realmente. Aí aprende sobre a luva, né, tipos de luva. Aí aprende como calçar a luva estéreo. Aí limpeza da unidade, que é limpeza com corrente. E limpeza terminal, que é a gente aprende a como fazer, mas a gente não faz muito na prática realmente, enfermeiro. Mas a gente precisa saber como faz tudo, os EPIs que usa, todo o material.
aprende os tipos de cama, que é cama fechada, cama aberta, cama cirúrgica, aprende a fazer cama, gente, é uma bagaceira, a menina fica ótimo. É bem chato essa parte e tem uns envelopezinhos que faz no canto da cama, mas a gente acaba não fazendo realmente na prática muito não. Banho no leito, que geralmente quem faz é a equipe técnica de enfermagem, mas se a gente tiver lá, a gente tem que ajudar, a gente supervisiona o que eles estão fazendo. Então como a gente faz o banho no leito, né, todos os materiais, enfim, aí já faz a higiene oral, caracterização das seringas, aí começa a aprender tipo, os tipos de seringa, os tipos de agulha, a numeração, como manuseia, essas coisas assim. Aí começa a aprender a aspiração de ampola, de vidro ou plástica, que são umas ampolinhas assim. Aprende a fazer aspiração de frasco ampola, que é bem chato. Ampola de frasco ampola é onde vê os medicamentos, que a gente puxa na seringa e faz no acesso, sabe? Ou então no sorinho, que é o que a gente vê na urgência. Aí começa as vias, via intradérmica, quanto a via intradérmica consegue. A gente aprende a técnica de como fazer medicação via intradérmica, que tem que formar a pápula, né? Medicação subcutânea, como são as pegas de subcutânea, onde pode fazer a via subcutânea, tipo medicamento, e intramuscular, né? Onde pode fazer, não é só no bumbum intramuscular, tem vários, tem tipo na perna, tem tipo no braço, que é no deltoide, né? E também a quantidade que pode ser administrada intramuscular, quais são os tipos de agulha também, tem os tipos de agulha intradérmica, os tipos de agulha de subcutânea e de intramuscular, e as angulações, não são todas as angulações, tipo é uma coisa bem específica. Via intravenoso, que é do que a gente aprendeu, que é escálpel, que é gelco, as numerações dele, como faz o curativo, né, tipo, aqueles paradrapozinhos, tipo, não é aleatório, entendeu? Tem uma ordenzinha que bota aquilo, via endovenosa, né? Técnica de punção, soroterapia, que é o soro, tipo, você aprende também oxigenoterapia, aprende a técnica de traqueostomia, técnica de curativo, que tem vários tipos de curativo, técnica de aspiração de vias aéreas, técnica de sondagem, técnica de, deixa eu ver mais o que, viu? Sondagem gástrica, sondagem enteral. Deve ter mudado um pouco o foco porque a câmera esquentou e desligou. A última coisa falando sobre as aulas práticas é que a gente tem a prova prática. Então a prova prática é bem intensa mesmo. E a gente tem um potinho, a gente vai, pega e vê o que é pra gente fazer. Na primeira peguei ampola com instalação de scalp, se eu não me engano. E na segunda eu peguei úlcera, né, curativo de úlcera, sem irrigação. E na primeira prova eu tirei a nota razoável, não me lembro agora. E na segunda eu zerei a prova, mas eu consegui recuperar porque minha nota do estágio foi relativamente boa. E eu tirei quase 10 na teórica, então eu consegui passar de período. Mas eu queria muito fazer um vídeo específico sobre essa matéria, sobre semiologia e semiotécnica de enfermagem, e eu vou fazer, porque eu acho que é a matéria que vai ser mais interessante pra vocês mesmo absorverem conhecimento, porque é a básica. E além disso, a gente também tem os estágios, né, de enfermagem, que é o nosso primeiro estágio. Então, no quarto período eu tive 3 campos de estágio, que foi o hospital cirurgia, onde a gente, como o meu estágio é à tarde, então basicamente à tarde não tem muito o que fazer, porque banho já foi dado de manhã, a maioria dos medicamentos são dados de manhã e os curativos são realizados quando tem banho. Como a gente ficava numa unidade de internamento básico, assim, então não tinha muitos procedimentos, como tipo, não tinha troca de sonda, os pacientes não estavam sondados, eles estavam normais mesmo, o que eles tinham mesmo de dispositivo era intravenoso, que era tipo acesso mesmo. Se tivesse no tempo de trocar, a gente trocava, mas se não tivesse, a gente também não trocava. E medicamento também não tinha pra gente fazer à tarde. Então no hospital cirurgia e no hospital João Alves, ou hospital de urgência de Sergipe, a gente fazia basicamente anamnese, exame físico e evolução de enfermagem. Então a gente teve o primeiro contato com o paciente, a gente fazia sinais vitais, o paciente, né, que é pressão, temperatura, frequência cardíaca e frequência respiratória, que era pronto atendimento, né, do bairro daqui da minha cidade, onde a gente fazia acesso venoso, preparação do medicamento, mas eu fiz um vídeo específico falando sobre os estágios e eu vou deixar linkado aqui pra vocês. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês me deixem aqui embaixo. Eu vou sim fazer um vídeo específico falando sobre semiologia e semiotécnica de enfermagem, porque eu vou conseguir conversar mais com vocês sobre isso. Não esqueçam de deixar o like aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. E se inscrevam aqui no canal, porque quando eu postar os outros vídeos vocês vão saber logo. Mas também não esqueçam de ativar o sininho de notificação, porque aí vocês recebem no celular quando eu postar vídeo novo. Então me sigam também no Instagram, que é @isatkmg. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!